Olá a todos, nossos queridos espectadores. O meu nome é Yulia Rurova, é domingo, e isso significa que está no ar o resumo semanal da UATV. Vamos analisar o que marcou a semana, o que está a acontecer à volta da Ucrânia e como isso afeta a América e a si pessoalmente. Portanto, hoje no episódio... Momento que abala a nação. Um charrete explode no céu, enquanto uma varredora de rua de Lviv, de 58 anos, volta calmamente a varrer a neve. Conversações de paz no impasse, a Rússia aumenta as suas pré-condições. Trump apontou o dedo. Mas quem está realmente bloqueando o acordo? Realidade no campo de batalha. Baixas russas se aproximam da população de San Diego. Mais de 1,2 milhões e aumentando. Vamos abordar tudo isso em instantes. Por enquanto, siga-nos, curta a nossa publicação e prepare-se para um show de beijos. Vamos começar. Veja essas imagens. Este é o pátio de um complexo residencial no centro de Kiev. À primeira vista, parece um piquenique de bairro simpático, mas as pessoas ali não se reuniram para se divertir. A temperatura dentro dos seus apartamentos desceu para cerca de 5 a 6 graus Celsius, depois de a Rússia passar semanas a danificar sistematicamente o sistema energético ucraniano. No exterior, a temperatura caiu para menos 16 graus Celsius quando Moscovo lançou mais uma vaga de ataques contra cidades ucranianas. Milhares de prédios de apartamentos ficaram sem eletricidade, água ou aquecimento. Mas os residentes de Kiev encontraram uma forma de se adaptar. Para comer e aquecer-se, transformaram o pátio num verdadeiro local de piquenique. E, quando as ruas gelaram e ficaram escorregadias como gelo, calçaram os patins e deslizaram pela cidade como se fosse uma enorme pista de patinagem. Escreve o The Spectator, os especialistas veem isto como uma estratégia calculada de Putin. Transformar o frio numa arma, tornar as cidades inabitáveis, rebentar canos para lá de uma reparação rápida e provocar uma nova vaga de refugiados, para pressionar a Europa a forçar um mau acordo de paz, nos termos da Rússia. Não se trata de vitórias no campo de batalha. A Rússia tem pouco para mostrar nesse aspecto, mas trata-se de violar a lei civil através do sofrimento deliberado quando o progresso militar falha. Certo, a Ucrânia recusa-se a ceder. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Andriy Sybiga, acabou de anunciar que vão convocar um Ramstein da energia, uma nova coligação internacional inspirada neste formato de defesa bem-sucedido para mobilizar aliados para fornecer equipamento de emergência, financiamento e defesa aérea, ajudando a reparar e proteger a rede elétrica devastada. É um sinal claro. Em vez de capitular, estão a redobrar o apoio global para proibir este formato. A Rússia pode ignorar as propostas de paz dos americanos e do Ocidente, reagindo com frustração e impulsividade nas linhas da frente, mas os ucranianos estão a provar mais uma vez que apartamentos gelados e ruas às escuras não os farão abdicar da sua liberdade. Mais uma história poderosa para si. Esta semana, um vídeo viral de Lviv emocionou ucranianos por todo o país. Durante um alerta de ataque aéreo, um drone Shahed russo sobrevoou a cabeça de Volya, uma varredora municipal de 59 anos, e depois explodiu ali perto, num parque infantil. Um polícia gritou-lhe para correr, mas depois da explosão ela só parou por um momento. Depois voltou calmamente ao trabalho, a varrer a neve da sua zona, como se nada tivesse acontecido. Eu não sabia que vinha aí. Houve um estrondo enorme. Pensei que era comigo ao início. Depois disseram que era um charrete, contou ela mais tarde aos jornalistas. O próprio presidente da Câmara, Andriy Sadovy, ligou-lhe e disse: "Não sei se te devo agradecer ou ralhar contigo. Toda a Ucrânia viu hoje a tua coragem. Mas durante um alerta, por favor, mantém-te em segurança." É tão simples quanto isso. No momento inquebrável, Ola tornou-se um símbolo do espírito ucraniano. Mesmo quando drones atingem cidades civis, as pessoas comuns continuam a aparecer e a manter as suas cidades vivas. A tua coragem impressionou toda a Ucrânia hoje, por isso quero agradecer-te pelo teu serviço à comunidade, pelo teu trabalho. Vamos agradecer-te separadamente pelo teu bem. E também quero fazer-te uma observação. Quando houver um alerta, peço-te mesmo. Quando houver um alerta, por favor, mantém-te calma. Porque percebo que há uma zona que precisa de ser limpa, mas a tua segurança vem primeiro.
Ucrânia está intrigada com a reação do presidente Donald Trump, ou melhor, com a ausência de qualquer reação clara à campanha deliberada de terror energético de Putin. Enquanto a Rússia continua a bombardear a rede elétrica da Ucrânia com ataques massivos de mísseis e drones, deixando centenas de milhares de civis sem aquecimento, eletricidade ou água. No meio de um inverno brutal, não houve qualquer declaração pública forte da Casa Branca a condenar diretamente estas ações como o sofrimento dirigido contra pessoas comuns. No entanto, Trump foi rápido a aceitar a alegação da Rússia sobre um suposto ataque de drone ucraniano à residência de Putin, uma história que foi amplamente contestada, sem que fossem apresentadas provas concretas, e até algumas fontes norte-americanas a questionaram-na. E a juventude russa foi aclamada para justificar o lançamento do poderoso míssil Evrado. Este foco seletivo levanta questões sobre o porquê. A destruição contínua da infraestrutura energética civil, que está a tornar as cidades inabitáveis, parece receber menos atenção quando se trata de pressionar pela paz. A resposta do ZEUA ao ataque em Oreshnik limitou-se na sua maioria a uma declaração de Tammy Bruce, a vice-embaixadora do ZEUA junto às Nações Unidas. Deputada embaixadora do ZEUA nas Nações Unidas durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Ela classificou o ataque como uma escalada perigosa e inexplicável. Salientou que teve como alvo áreas próximas da Polónia e da NATO e afirmou que a Rússia deveria apoiar qualquer discurso de paz sem realições, em vez de mais ataques a infraestruturas energéticas e cidades civis. Diplomatas norte-americanos reuniram-se com os seus homólogos da UE e da Ucrânia para avançar nas negociações rumo a uma paz duradoura. Graças à liderança do presidente Trump, estamos mais próximos de um acordo agora do que em qualquer outro momento desde o início da guerra. Apesar disto, a Rússia lançou mais ataques contra a Ucrânia, incluindo o lançamento do seu míssil balístico Oreshnik, com capacidade nuclear, tendo como alvo uma zona da Ucrânia próxima da fronteira com a Polónia e a NATO. Isto constitui mais uma escalada perigosa e inexplicável desta guerra, mesmo quando os Estados Unidos estão a trabalhar urgentemente com Kiev, outros parceiros e Moscovo para pôr fim à guerra através de um acordo negociado. A paz não parece estar sequer à vista do lado de Putin. Na verdade, ele continua a insistir na capitulação total da Ucrânia. Em declarações recentes, o líder russo acusou Kiev de bloquear qualquer caminho real para a paz, culpando a Ucrânia por se recusar a aceitar os interesses e preocupações de segurança da Rússia. Ele reiterou que a Rússia está alcançando de forma constante seus objetivos originais, conforme sugerido, simplesmente retomando as propostas anteriores de Moscou para uma nova estrutura de segurança europeia. O Plano Zmaki. A Rússia não está em busca de um compromisso genuíno. Está exigindo submissão total da Ucrânia, mesmo com as conversas sobre as negociações continuando em segundo plano. A crise em torno da Ucrânia é o resultado direto de anos de negligência deliberada dos interesses perfeitamente legítimos da Rússia e uma política deliberada e implacável de criar ameaças diretas à nossa segurança. Esperamos que essa consciência lhe chegue mais cedo ou mais tarde. Ainda não chegou, e até que isso aconteça, a Rússia continuará a perseguir de forma metódica e intransigente os objetivos que definiu para si própria. Nos Estados Unidos, no Senado, o tom tem sido muito mais duro. O senador Roger Riker chamou Putin, sem rodeios, de mentiroso, que está a gozar com o processo de paz, de ditador e criminoso de guerra que deveria estar na prisão, e de alguém que sorri como um amigo enquanto não demonstra qualquer interesse real em acabar com a guerra contra a Ucrânia. Ele apontou para os recentes ataques aéreos massivos da Rússia, os maiores desde o início do conflito, como prova de que Putin não está realmente interessado na paz. Vikar apelou a uma maior unidade entre os Estados Unidos, a Europa e a Ucrânia, incluindo melhores defesas aéreas e armas de longo alcance para Kiev, para deixar claro que os objetivos militares da Rússia não podem ter sucesso. E, de repente, numa nova entrevista, Donald Trump disse acreditar que Putin está pronto para pôr fim à invasão da Ucrânia. Acrescentou ainda que, na sua opinião, o presidente Volodymyr Zelensky tem sido mais reservado. Ao mesmo tempo, quando Trump foi questionado sobre porquê que as conversações lideradas pelo ZUA ainda não resolveram o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, Trump deu uma resposta breve, dizendo: Zelensky? Acho que Putin está pronto para fazer um acordo. Acho que a Ucrânia está menos pronta para fazer um acordo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, numa entrevista exclusiva à Reuters.
Entretanto, a Ucrânia tem feito um trabalho muito sólido com os Estados Unidos nas negociações de paz, embora ainda existam algumas divergências. O presidente Zelensky salientou que, embora as duas partes estejam alinhadas em muitos pontos, em algumas questões não estamos do mesmo lado que usa a UE. Posição. Uma delegação ucraniana viajou para o Zular, mais uma vez, para dialogar diretamente com a equipa de Trump. Kiev está verdadeiramente empenhada em alcançar uma paz forte, justa e duradoura que proteja a sua soberania e garanta a segurança a longo prazo, rejeitando quaisquer acordos que comprometam a sua independência. Além disso, a Ucrânia está a reforçar os laços de segurança com os EUA, aproximando-se de acordos sobre garantias sólidas contra futuras agressões e de um pacote de prosperidade de 800 mil milhões de dólares para a reconstrução pós-guerra, criação de empregos e investimento. Este acordo poderá ser assinado no Fórum Económico Mundial de Davos, que Zelensky e Donald Trump esperam. Isto contrasta fortemente com a escalada militar da Rússia e a recusa em ceder, sublinhando o compromisso da Ucrânia com uma paz justa e duradoura através de uma parceria genuína, em vez de concessões à agressão. Em contraste, a Rússia está a impor pré-condições rigorosas para qualquer visita potencial de representantes do EUA. Figuras como Steve Witkoff e Jared Kushner a Moscovo. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirmou que tal viagem poderia acontecer, mas apenas se estiver alinhada com os interesses da Rússia, sublinhando que Moscovo não fará quaisquer concessões. A sua ameaça de que os visitantes apenas ouviriam. A posição inalterável da Rússia, ligada às suas exigências de longa data, sem margem para compromisso em questões-chave. Esta postura rígida, refletida no ceticismo do Kremlin em relação aos EUA, e nas iniciativas norte-americanas, ao longo de todas as suas 3 avaliações, mostra Moscovo a operacionalizar os seus objetivos maximalistas em detrimento de um compromisso genuíno. A declaração de Lavrov foi provavelmente uma tentativa de estabelecer condições antes de uma possível reunião futura entre os UE, o enviado especial para o Médio Oriente, Steve Witkoff, antigo conselheiro sénior dos EUA, o presidente Jared Kushner e o presidente russo Vladimir Putin, na Rússia. Os responsáveis do Kremlin continuam a insistir que os Estados Unidos, a Ucrânia e a Europa aceitem as exigências russas, rejeitando os recentes esforços liderados pelos EUA, esforços de paz para encontrar compromissos que ponham fim à guerra. As sanções estão a causar verdadeiros danos à máquina de guerra russa. Graças à pressão coordenada da Ucrânia e dos seus parceiros, pelo menos 20% da frota sombra de petroleiros de Moscovo, ou seja, navios envelhecidos usados para contornar todas as restrições ocidentais, foram parados ou afastados. A Rússia está a apressar-se para os substituir por novos navios, mas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insiste que todos devem ser imediatamente alvo de sanções. As restrições atuais às exportações marítimas de petróleo da Rússia já deverão reduzir as receitas de Moscovo em pelo menos 30 mil milhões de dólares por ano, dinheiro que de outra forma financiaria mísseis e drones contra a Ucrânia. A Europa está finalmente a levar isto a sério e a juntar-se à luta. O Reino Unido está a agir de forma contundente, incluindo potencialmente apreender e vender petróleo de navios da frota sombra para financiar diretamente a defesa da Ucrânia. Um duplo golpe que corta o dinheiro ilícito de Putin, enquanto arma à resistência. O antigo oficial da Marinha Real, Tom Sharp, escreveu no Telegraph: de antiga abordagem ocidental, permitindo que quantidades limitadas de petróleo russo circulassem para evitar choques nos preços globais, parecia razoável. Mas falhou na prática, permitindo a Moscou construir a sua enorme frota sombra. A Alemanha acabou de recusar a entrada do seu esperado petroleiro sombra nas águas do Báltico pela primeira vez, forçando-o a inverter a rota. A Itália deteve um navio de carga em Brindisi que transportava 33 mil toneladas de metais ferrosos russos, expondo documentos falsos e o desativamento do rastreamento para contornar as proibições da UE. Estas ações mostram que a Europa já não está apenas a falar. Está a agir para cortar as rotas da evasão da Rússia. O senador Lindsey Graham apelou ao Congresso para reforçar as sanções após conversações com Zelensky e o senador Richard Blumenthal. Graham sublinhou que é do interesse dos Estados Unidos que a Ucrânia sobreviva e prospere. Agradeceu ao presidente Trump e à sua equipa pelos esforços de paz, mas deixou claro que é preciso aumentar a pressão sobre Putin. Zelensky descreveu a sua conversa como construtiva, destacando os ataques diários russos à rede energética da Ucrânia, centenas de drones e dezenas de mísseis, e a necessidade urgente de um míssil de defesa aérea. A mensagem agora é clara para a UE e os EUA, e a Europa, para apertar e cercar o cerco, atacar o dinheiro,
forçar a paz verdadeira e acabar com esta guerra em termos firmes. Tenho grande apreço pelo povo corajoso e destemido da Ucrânia. Gostei da importante conversa que tive hoje com o presidente Zelensky e o senador Blumenthal. É do interesse da nossa nação que a Ucrânia sobreviva e prospere. Acredito que seja necessário pressionar Putin mais intensamente. Sou muito grato pelo árduo trabalho do presidente Trump e de sua equipe para pôr fim ao banho de sangue. Valerá a pena. A situação na frente de batalha na Ucrânia permanece difícil, mas firmemente sob controle das forças ucranianas. As tropas russas estão sofrendo perdas impressionantes, com um total de baixas que chega a aproximadamente 1.226.420 em 18 de janeiro de 2006, de acordo com estimativas do Estado-Maior ucraniano. Para colocar isso em perspectiva, é aproximadamente toda a população de uma grande cidade, como San Diego, cerca de 1.400.000, ou mais do que a população de Dallas. Entretanto, as forças de defesa ucranianas fizeram avanços perto de Kupiansk, na região de Kharkiv, e em torno de Pokrovsk, na região de Donetsk, onde estão as últimas novidades, do Instituto para o Estudo da Guerra. O progresso russo abrandou significativamente no início de 2026, provavelmente devido ao inverno mais rigoroso e à mudança do Kremlin em relação aos prazos arbitrários de final de ano. Esses prazos já provocaram assaltos imprudentes. Operadores de elite das Forças Especiais Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia continuaram a infligir pesadas baixas à infantaria russa, utilizando drones FPV de precisão, uma das ferramentas mais eficazes no campo de batalha moderno. Só nas últimas 2 semanas de dezembro de 2025, as equipas Alfa eliminaram mais de 3.700 Chukal-Bars. As forças especiais partilharam imagens impressionantes destas operações, mas aconselha-se discrição aos espectadores, pois as imagens mostram realidades de combate intensas. A liderança militar russa, ao recorrer a mentiras descaradas sobre a frente, acabou por influenciar os AUA, decisões sobre negociações de paz. O Instituto para o Estudo da Guerra destaca que o Kremlin está a promover uma narrativa falsa de vitória russa inatingível para pressionar a Ucrânia e o Ocidente a fazer concessões. Kupiansk tornou-se um ponto fraco particularmente doloroso para o comando russo, provavelmente porque, perante as realidades do campo de batalha, a sua propaganda de superioridade militar promovida por Putin e pelos principais generais seria destruída. Os ataques em profundidade dentro da Rússia continuam esta semana, afetando diretamente a capacidade dos ocupantes de sustentar a guerra. Uma importante fábrica química no Krai de Stavropol, que produz mais de 1 milhão de toneladas de amoníaco e até 1,4 milhões de toneladas de nitrato de amónio por ano, essenciais para explosivos e munições, foi novamente atingida. Foram realizados múltiplos ataques nos últimos meses, provocando incêndios. Em Orsk, uma explosão e uma subestação causaram apagões generalizados, cortando a eletricidade, o serviço de telemóvel e a internet. Ataques de drones também tiveram como alvo subestações em Berdansk, atualmente ocupada, bem como em Voronezh, sob domínio russo. A guerra está a atingir cada vez mais o território russo, atingindo de frente as fontes da agressão e enfraquecendo o potencial ofensivo de Moscovo. E, finalmente, vamos falar sobre as importantes decisões pessoais que foram tomadas na Ucrânia esta semana. O Parlamento ucraniano nomeou o ministro da Transformação Digital, Mikhail Fodorov, como novo ministro da Defesa. Ele criou a DIA, que é um portal de serviços digitais. O chamado Estado no telemóvel. A Ucrânia tornou-se o 5º país do mundo em termos de nível de desenvolvimento dos serviços públicos digitais. E o primeiro com passaportes digitais com força legal. E tudo isto durante uma invasão em grande escala. Fedorov desempenhou um papel fundamental na definição da resposta de alta tecnologia da Ucrânia à invasão russa. Em particular, ajudou a melhorar a conectividade das forças ucranianas na linha da frente ao instalar terminais Starlink.
o seu Ministério da Transformação Digital criou o Exército de Drones. O seu desenvolvimento complexo e o fornecimento às Forças Armadas da Ucrânia de veículos aéreos não tripulados. Fedorov também foi fundamental na criação da chamada linha de drones, uma linha defensiva de drones destinada a causar o máximo de danos às tropas russas. Fedorov afirmou que as suas reformas como Ministro da Defesa iriam centrar-se na digitalização do exército, incluindo o uso de drones e inteligência artificial. E o ex-ministro da Defesa, Denis Shmyhal, foi nomeado novo Ministro da Energia. Ele afirmou que a sua principal tarefa no cargo é ultrapassar a fase aguda da crise energética o mais rapidamente possível. Em particular, a reconstrução de subestações e a proteção de infraestruturas energéticas. Shmyhal liderou o Ministério da Energia em meio a ataques maciços russos. O presidente da Ucrânia referiu que agradeceu a Shmyhal pelo seu trabalho sistemático no Ministério da Defesa e por ativar processos para proteger a Ucrânia. Zelensky sublinhou que é necessário o mesmo tipo de abordagem sistemática para o setor energético. Isto ajudará a restaurar rapidamente as infraestruturas após os ataques russos e a garantir o desenvolvimento estável do setor. É tudo por hoje. Eu sou a Yulia Korova. Muito obrigada pelo vosso tempo, atenção e por estarem firmemente ao lado da Ucrânia. Vemo-nos para a semana. Por favor, não se esqueçam de subscrever o nosso canal para se manterem a par do que acontece no mundo, apresentado por nós, a UATV, na perspectiva ucraniana.